Olá, pessoas que assistem o canal do professor Léo Prado. Não, isso não é uma intermissão aqui. Eu me chamo André Saldanha, lá do canal podcast do A Hora dos Saldanhas, e eu vim aqui fazer um pocket pro amigo professor Léo Prado a respeito de um filme que ele tem muito a ver com essa data que recém passou, porque no dia 9 de novembro se completaram 35 anos da queda do Muro de Berlim, e eu vim aqui no pocket do canal do Cineminha com os Amigos, do canal do professor Léo Prado, para recomendar o filme Goodbye Lenin, ou também em português Adeus Lenin. Isso tudo começou quando a gente estava no episódio passado, lá no podcast, no episódio 203. A gente estava falando sobre os 35 anos da queda do Muro de Berlim, e o Vitinho, que já compareceu aqui no canal várias vezes, do Léo Prado, lembrou esse filme. Eu tinha lembrado, mas ele, na hora, veio com essa. é, Vamos tocar aí. Toca a vinheta. Era isso. Só quero sugerir um filme sobre o tema, bem interessante, chamado Adeus Lenin. Acho que você já deve ter Ah, visto. esse filme é muito bom. Então quero sugerir veementemente. Eu já vi, pretendo ver de novo. Pretendia ver antes de hoje, mas não deu tempo. Tu quer fazer uma resenha É, do filme pra nós? do que eu me lembro, a memória já não é mais a mesma, né? Mas assim, rapidamente, a história é de um rapaz que era um ator bem conhecido na época, Daniel, não sei o quê, Ainda é, né? cuja, cuja mãe era uma funcionária, digamos, do Partido Comunista. E Ferrenho. ela sofre alguma coisa, tipo um AVC ou coisa parecida? E ela vai em coma. Isso, isso mesmo. E aí ela acorda do coma O muro depois da caiu. queda. Ela começa antes, o coma dela começa antes da queda do muro e ela acorda do coma, ou dessa coisa, que eu não sei exatamente qual é o estado que ela estava, depois da queda do muro. E ele tenta fingir para ela, ou Que o tenta médico falou, ó, representar ela não pode ter emoção forte. E ela, como é isso. muito Tu te lembra do comunista, filme melhor que eu, eu pelo jeito. lembro, eu vi esse filme mais de uma vez. Como ela era muito comunista, ferrenha, porque também tinha o pai fugiu para a Alemanha Ocidental, tinha outra família, outros filhos, então para ela dizia que ela era casada com o regime. O médico falou: olha, tua mãe, ela é muito fervorosa. A hora que ela souber do que está acontecendo, vai ser um Meu baque mundo para caiu. ela. Que o muro caiu e o mundo caiu. Aí o cara começa a fazer todo um teatro, toda uma encenação pra fingir que eles ainda estavam na Alemanha Oriental. Cara, o filme é muito. É um drama, mas ele tem tanta essa tragicomédia, né? O filme é Mas muito bom. Isso aí foi mais ou menos o que a gente comentou ali no podcast, mas para ser mais exatos, aqui no canal do professor Léo Prado, com um canal didático. O filme, ele é de 2003, ele tem 121 minutos, então é menos que 2 horas, que é com as legendas, né, que ficam subindo, é um filme muito divertido de ver, é muito interessante. Eu falei lá, eu comentei que ele é engraçado, mas ele tem o interessante da gente explorar outras culturas, outros cinemas, né? Esse seria o humor alemão, e ele vem de uma forma muito inteligente, muito interessante, sem ser algo pastelão, né? Porque, queira ou não, ele está tratando de um assunto super sério. O Daniel Brum, ele interpreta ele faz o papel do jovem Alex Kemmer, que é um adolescente que não tá nem aí para as causas políticas, porque está acontecendo na Alemanha, e diferente da sua mãe, que é uma super partidária, super socialista, comunista, super regime da Alemanha Oriental, e ele se vê em uma situação. Bem, não vou querer dar spoiler porque acho muito importante que vocês assistam esse filme, mas a mãe dele vem a ter um infarto. Isso aí tá no plot, tá aí, a gente já falou. E isso é bem perto da data
onde a gente tem a queda do Muro de Berlim. Então ela não vê a queda do Muro de Berlim. Para evitar que ela seja exposta a emoções fortes e venha a ter, né, outra recaída, o Daniel Brum e a irmã dele, e com a ajuda de um amigo deles, eles começam a criar toda uma ilusão, né? Todo para a mãe deles acharem que as coisas seguem como estavam, sendo que a gente está falando de um dos momentos mais importantes, né? O momento mais importante na história moderna para a Alemanha em si, que é quando a Alemanha ocidental, né, se reúne com a reunificação entre as duas Alemanhas. O muro cai em 9 de novembro de 1989 e a reunificação só vem acontecer em outubro de 1990. Então, o filme, de uma forma muito lúdica, muito interessante, muito peculiar, porque ele tem a questão, ele não tenta ser político, porque justamente o personagem ele era apolítico, ele não estava nem se importando se a situação era de esquerda, direita, comunista, capitalista, mas ele se vê nesse cenário onde ele tem que remontar ou fazer um faz de conta para a mãe dele de tudo aquilo que era de certa forma abominável ou detestável para os cidadãos da Alemanha Oriental. Bem, o diretor provavelmente não é um diretor muito conhecido para o público em geral, pelo menos eu não conhecia, que é o Wolfgang Werner, e para ser bem honesto com vocês, esse é o único filme que eu conheço dele. A trilha sonora ela é composta pelo Jan Tiersen, que também compôs a trilha sonora de um filme que é um dos queridinhos aqui do canal, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, ou O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, ou The Fabulous Destinies of Amélie Poulain, como vocês querem que chamem. Mas claro, o Daniel Blum, que ele é bem conhecido internacionalmente, mas é daqueles filmes que ele é a conjunção perfeita de uma direção, de uma atuação e de uma história bem contadas que valem muito mais do que qualquer nome ou qualquer outra coisa que talvez traga ou chame atenção para você vir assistir esse filme. Ele realmente é um filme que ele vale muito pela história. Ele conta a história de uma forma muito peculiar, muito particular, muito do ponto de vista dos alemães, sem ele ser propagandista, panfletista, sabe? Sem ele querer é, mostrar ali algum conceito de contra ou anti-esquerda ou direita. Ele realmente ele vai mostrar o drama, o problema principal que do protagonista ali era preservar a saúde mental e a saúde da mãe dele, mais do que qualquer divisão política. E ele faz isso de uma forma, como eu falei, muito lúdica, que acaba sendo muito terna e acaba sendo muito honesta. Ele entrega a mensagem pra gente, ele faz a gente refletir, sem ele te dar as respostas diretas. Então, realmente, a minha sugestão para esse Pocket, para vocês aqui no canal do Léo, é o filme Adeus Lenin, Goodbye Lenin. É um filme alemão, muito bom, é, independente de ideologias políticas, ele, pelo a forma como ele retrata uma época histórica, né, que alguns de nós lembram e alguns de nós talvez nem, algum que estão assistindo aqui nem sequer estavam vivos na época, mas que é muito interessante esse registro. Então fica essa sugestão para vocês. Deixe o like, assine o canal do Professor Léo Prado e toda sexta-feira, a partir das 19 horas, tem um Cineminha com Amigos. Vejo vocês aqui. Se não ao vivo, nos comentários. Abraço, tchau.